E é basicamente isso, assim, no edital de seleção, a gente pedia que na contrapartida dos municípios e consórcios, que concedesse um espaço ali dentro da prefeitura ou dentro do próprio consórcio, para a gente ali implementar esses espaços de inovação, lembrando que não existe um modelo perfeito ali de espaço de inovação, vai ser adequado ali à realidade de cada município ou consórcio. Eu não sei se vocês também tiveram oportunidade ali de dar uma lida nos documentos que a gente enviou, porque a gente explica ali um pouco um conceito de inovação, que é um conceito bem amplo, né? E também sobre espaços de inovação. Então, seria bom que vocês pudessem dar uma lidinha ali, porque é a base que a gente vai estar usando aqui dentro do Inove Juntos, tá bom? Então, a gente não vai prolongar muito, a ideia é realmente aplicar esse formulário. Eu vou começar aqui perguntando sobre a finalidade mesmo dos espaços de inovação. Existe ali algum tema ou a priorização de temas que serão abordados nesse espaço de inovação dentro do consórcio? Eu vi que agora vai ser a APES, né? Não vai ser o Cisambi, então não sei se vai ser direcionado para outros temas também. Mas, assim, existe uma priorização de temas para esse espaço de inovação? Tá sem áudio, Vanessa. Dani, me complemente a qualquer momento, tá? Mas a gente está priorizando aqui, querendo ou não, compras públicas compartilhadas, né? E aqui compras de insumos, né, de bens, de serviços, esse é nosso enfoque maior, e querendo ou não, agora com foco na nova lei de licitações, nos desafios que tem, mas muito também a gente ampliou para sair da saúde e entrar em outras tantas políticas públicas e verificar mesmo quais são os gargalos nos municípios e trabalhar muito aqui como é que um consórcio público pode auxiliar eles nesse processo. Tá? Então, alguns exemplos eu posso citar, né? A gente está permeando muito situações. Então, estamos com um problema agora, claro, né? Uhum. Das chuvas. Está chovendo muito, nunca vem recurso do Estado, os municípios têm que sempre sair correndo atrás de contratações. O que que a gente pode fazer? Então, a gente está trabalhando com o colegiado, Defesa Civil, e verificar o que que pode ser feito. Então, né, um escritório regional, uma defesa civil conjunta, um credenciamento para deixar né, à disposição dos serviços de retro, de topógrafo, de geólogo, né, ininterruptamente cadastrados para só chamar nesse momento. Então, é isso que a gente pensa, assim, as situações de como é que a gente vai poder fazer para resolver os gargalos e os problemas de forma consorciada. E muito que seja um espaço para debate e um espaço para capacitação também. Tá? Uma arena aí decisória, uma arena, acima de tudo, apolítica, para discutir e capacitar os representantes das mais diversas áreas dos municípios. Dani, por favor. E acho que também o espaço de inovação pode servir como aquele laboratório de experimentação, né? Natural, natural não, municipal, que a gente havia pensado. Então, acho que tudo isso que a Vanessa falou, numa forma de laboratório, que é esse espaço de inovação, acho que a gente consegue congregar aí todas as intenções do consórcio e até mesmo do projeto, né? Certinho, então. Agora sobre o espaço físico. O consórcio já tem algum local em mente? Eu lembro que no do diagnóstico, eu lembro que tinha aquela salinha que vocês comentaram que seria ali esse espaço. Ainda se Assim, mantém? a gente tinha, né? Mas agora a gente está reformando todo aquele terceiro andar, sabe? Que a Lorena teve, né? A Lorena veio conhecer, a gente está esperando a Fábio também vir aqui, né, Fábio? Mas a gente está reformando todo o espaço e vai ter uma sala ainda maior do que aquela, sabe, Lorena? Então, com um espaço aí, né, com a parte de televisão, data show, sistema de som, computador e um espaço para reunião e também para fomento dessas ideias. Então, ficou um pouquinho melhor do que estava antes ainda. A previsão para entrega é julho, tá? Mas Legal. se quiser que manda layout, alguma coisa, a gente já tem, tá? Seria legal, a gente conversou com o pessoal da R10 e eles estavam falando para a gente assim que se vocês tiverem materiais, né, alguma coisa relacionada a isso, seria legal porque pode ser colocado dentro da proposta que eles vão fazer para poder entregar para vocês. Inclusive, essa proposta Isso. eles querem ver se entregue agora antes da marcha. É uma Tá prévia, né? ótimo. É uma prévia Uhum. e. Oi, Dani. Aproveitando, Fábio, o pessoal da R10, eles já têm alguma previsão de enviar aquele diagnóstico que eles tiveram aqui ano passado, fazendo conosco? Não foi, eu acho que já foi compartilhado, não? Veio? Não, veio antes da viagem. Foi. A gente compartilhou, a ideia era compartilhar com todo mundo antes da gente ir, inclusive, né? Uhum. Até para poder meio que nortear aquelas propostas de acordo de cooperação. Ter uma sincronia com aquilo que fosse avaliado, visto lá, né? Então, Uhum.
foi compartilhado. Ô, Fábio, deixa eu até fazer né, uma parte aqui, se você me permite. A gente vai estar presente na marcha, né? Eu sei que a gente vai ter um período de fala lá na marcha. A gente já tem um direcionamento do que é que a gente vai poder falar, se é experiência consórcio, porque não sei, né? A gente estava pensando aqui em falar, claro, né, o que era o consórcio, como que a gente se tornou, né, saiu de Cisanvi para tornar a Ápice, como o Inova foi junto para o amadurecimento da Ápice agora e o que que a gente está pensando daqui para frente, né? Eu não sei se é essa lógica, que tinha alguma coisa específica, se a gente já tem mais algumas informações para a gente se preparar melhor. Na verdade, a ideia é, como é naquele mesmo, eu não sei se você veio o ano passado? Não fui ano Tá. passado, tinha acabado de entrar. Então, a gente tem um espaço que é do Inova Juntos mesmo, é um palco Uhum, que as uhum, palestras ocorrem, mesmo toda a programação estando acontecendo lá. Na uhum. verdade, a gente tem espaço e temas para todos os gostos, né? Vamos dizer assim. Então, e aí nós temos durante esses 3 dias divisões a cada 40 minutos para uma pessoa falar. Então, o espaço de Legal, vocês são 40 minutos. Se legal. vocês quiserem, a gente pede, claro, que venha trazer alguma coisa relacionada ao projeto, uma boa parte vocês puderem apresentar, mas Uhum, vocês também podem trazer aí as propostas de o que vocês querem fazer de inovação, o que vocês estão pensando de inovação, uhum. de planejamento também pode trazer. E aí a gente colocou num e-mail ali das inscrições um PowerPoint que, se puder usar, é melhor, A gente vai porque usar aquele. eles têm Uhum. pedido para a gente colocar. Mas a gente sabe também que o município, olha, eu queria usar o meu, até porque tem uma marca sobre esse projeto, então também não teria nenhum problema, Não, tá? mas acho que dá para fazer, eu utilizo de vocês, aí no meio coloca um nosso, Isso. mas não para não ficar também, né, muito fantasioso ali, né? Não, mas a gente viu Uhum. que congresso geralmente é sempre com a padronização do evento. Sim, eu só quero perguntar se na inscrição a gente recebeu só a inscrição Do, porque os do prefeitos, eles Elvis. automaticamente são inscritos, tá? Prefeitos. Uhum, E aí uhum. vem, deixa eu ver, a Dani mandou, foi O Elvis. o Elvis. Uhum. O do Uhum. Elvis, só ele, né? Não tem É, outra. queria eu Então ir, tá. mas por enquanto não posso, Eu só ano que entendo. vem. Eu Não, mas entendo. ele Não, vai. tranquilo. Tá bom. Beleza. Aham. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Você já até tinha respondido aqui sobre a questão de espaço físico, sobre infraestrutura mínima, como ali a mesa, cadeira, internet, né? Mas Uhum. vocês pensam em alguma coisa além disso? Por exemplo, a Dani citou sobre laboratórios de experimentação. Para isso, já pensam em alguma coisa? Ou, sei lá, tem alguma previsão relacionada a isso? Não, para isso a gente vai precisar muito daquele nossa, né, convênio, nossa parceria, tanto com o Lab de Coimbra quanto com o Lab de Lisboa, Ah, é uma né? boa. Porque isso, querendo ou não, é claro, a gente tem toda essa intenção aqui. Eu acho que é o que a gente já faz informalmente enquanto consórcio, né? Trabalhar nos problemas específicos, porém, a metodologia, um pouquinho mais dessa forma de como acontecer, a gente está esperando muito agora dos próximos passos desse convênio. Talvez de levar, né, um case específico ou conhecer os cases que eles trabalharam lá e tentar assimilar e fazer os cases aqui. Mas eu acho que, né, o X da questão aqui no nosso laboratório de inovação é sim, talvez essa arena aí decisória, política, de política pública, para poder trazer esses problemas e trazer diversos atores envolvidos no processo. Sabe, não ficar só consórcio e secretários, consórcio e prefeitos, né? Ser uma arena que a gente possa trazer também a sociedade civil. Isso, e aí já vai me de encontro com a a minha próxima pergunta também, assim. Ah, Como é que o consórcio planeja ele garantir a participação social dentro do espaço de inovação, né? isso. Porque hoje, querendo ou não, né, o consórcio é isso, né, muito ligado com prefeitos, né, e com os secretários que estão à frente das pastas. Claro, né, cada demanda que o município traz, ele é respaldado também pelos seus conselhos. Então, indiretamente, nós sempre vamos ter a participação da sociedade. Porém, ainda a gente não tem muito isso aqui, claro. Começou, Desenhada, né? inclusive, Uhum. começou com o Inova Juntos, quando a gente trouxe o observatório, né, aqui, social, para poder fazer mais parte, se apresentar, mas nessa nova perspectiva de laboratório de inovação, a ideia, sim, é sempre trazer a sociedade civil. Então, você vai fazer, por exemplo, o que a gente viu muito lá no Lab de Coimbra, ou principalmente do Lab de Lisboa, é quando você tem um problema. Estou com um problema de transporte público, estou com um problema de defesa civil. Claro, você vai ouvir todos os stakeholders do processo.
Isso acontece através de reuniões, seja online, seja lá presencial, seja de visitas em campo, para você levantar, sim, esses inputs de quem está ligado diretamente no processo, e depois, quando você tiver alguns caminhos a serem seguidos, poder validar também, né, nessa arena decisória, o que é o caminho mais indicado para o processo. E como é que a gente vai fazer os convites? No mapeamento da política mesmo, né? Identificando esses stakeholders, verificando quem tem conhecimento no processo e que também tem interesse em ajudar. Vocês sabem que vocês conhecem muito mais do que a gente, né? Que a gente também tem muita gente para apontar, né? Mas na hora que você chama para ajudar, vem ninguém, não. Tem que catar pelo dedo, entendeu? Entendo. E sobre a equipe que vai atuar dentro desse laboratório? Esses membros já foram pensados? Vai ser membro do consórcio? Vai ser de algum dos municípios consorciados? Como é que vai ser? Quem faz, né, o gerenciamento, é claro, né, vai ficar sempre sob a alçada do Cisanvi, né, nesse lab está diretamente aí, sempre eu e a Daniela, como gestoras, mas todos os servidores do consórcio estão envolvidos. E para esse em específico, a gente tem aí o suporte da ANV, da Associação dos Municípios, certo? Que está também junto com a gente, mas, né, num suporte mais para e passo. E todo e qualquer assunto sempre tem os técnicos dos municípios envolvidos, tá? Só que condução do processo, né, CISANVI, apoio mais próximo, ANV. E aí depois, quando você vai discutir cada política pública, técnicos municipais. Certo. Em Dani, relação qualquer à coisa me avisa, tá? Só vou falando o que eu vou falando aqui, mas me complemente. Você vai querer falar, Dani? Eu estou anotando aqui também. Não, tô só tomando nota, tá tudo certo. Tá bom, então. Em relação à parceria, assim, alguma previsão de parceria ali com o setor de ensino, universidades, setor Eu espero, privado? assim, ó, né? A gente já trocou uma ideia aqui sobre as nossas perspectivas com a Universidade Regional de Blumenau, a FURB, né? Aqui a gente tem também muito, eu acho que outras áreas que podem ser envolvidas no processo, como SENAC, SENAI, a AMP, que é a Associação, né, de Micros e Pequenos Empresários, a CIB, que é a Associação Comercial e Industrial de Blumenau. Dependendo do case em específico, a gente tem que movimentar. Né? Por exemplo, vou dar uma ideia, né? A nova lei de licitação possibilita que você faça um arranjo para compras, né, com um direcionamento regional. A gente quer muito fazer isso, né? Com que, querendo ou não, os empresários aqui da nossa região tenham uma certa diferenciação no processo, para que a economia seja movimentada aqui. A partir do momento que eu vou discutir isso, verificar se é válido, eu não posso trazer somente, né, os municípios que compram, preciso trazer os empresários que podem vir a fornecer, para verificar se eles têm interesse, o que isso impacta para eles, né, para fazer entender o que é um processo licitatório. Então, instituições como o AMP, como a SIG, precisariam estar presentes bastante no processo. Entendeu? Isso um, né, dos mapeamentos que a gente já está levantando para verificar nesse laboratório de inovação futuro. Tá? Mas essas instituições, assim, conforme a gente vai conversando, estão mapeadas para o processo. A universidade aqui também, a gente tem o Instituto Gene, não sei se está com esse nome ainda, né? O Instituto Gene, que é um instituto mesmo de inovação e que tem muitos protótipos, né? Inclusive protótipos de sistemas, né? De apps, de metodologias ágeis. E aí a gente também já conversou com a diretoria, conversei do nosso laboratório de inovação para fazer parcerias futuras. Precisava ter uma equipe gigante, né? Aqui, né, Lorena? Pois é, e aí até perguntar se, assim, se há previsão também de contratar bolsistas ou, por exemplo, estagiários, assim, para auxiliar nesse processo, porque acredito que quando tiver o laboratório vai estar bem movimentado, e pensa nessa questão de parcerias também, né? A gente, no que se refere ao CISANVI em si, a gente fez uma alteração agora do nosso estatuto, né? Então, a gente efetivamente tinha se tornado APS, mas não tinha uma estrutura de pessoal. Então, a gente fez toda essa alteração, colocou, querendo ou não, possibilidades de servidores a mais, claro, né? Que eu não posso chamar assim, aí depende do programa físico-financeiro, mas pelo menos teve uma previsão, né? Para a gente ampliar o escopo aqui de trabalho. Né, está na Câmara dos Vereadores dos 16 municípios para aprovação, como é o consórcio, precisa ter de todas, mas, assim, satisfatoriamente, a gente está tendo muito apoio de todos os municípios, o que nos deixa muito feliz, certo? E aí o próximo caminho depois é isso, a gente já trabalha com alguns estagiários, mas que são nossos, de cursos de ensino superior, certo? E depois a gente precisaria dar mais um avanço, dependendo do laboratório de inovação, para algumas parcerias com estágios, provavelmente de cursos de pós-graduação, né, direcionando aí para grandes projetos de pesquisa.
Bom, da minha parte é isso. Realmente o formulário ele é muito rápido. Eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração final para a gente fechar. Não, não, o que eu vou pedir, Loren, talvez que eu vou pedir para a Dani para ela mandar o espacinho da planta até, onde a Ótimo. gente colocou lá para, de repente, se ajudar vocês, entendeu? Porque agora a gente já está montando, depois a gente vai estruturar. Se tiver algum ajuste para fazer, vai ser muito importante, né? A hora é agora para a gente já poder iniciar aí bem com o pé direito nesse processo, entendeu? Maravilha, vai E ajudar aí, bastante. isso. E aí, na questão dos convênios, se eu posso perguntar, Loren, eu mando para vocês, mas eu posso ir continuando o contato com os parceiros de fora? Pode sim, a ideia é que os municípios conversem mesmo sobre. Você fala do Tá. plano de trabalho, né? Isso, aham. Do plano de trabalho, sim. A gente pediu inicialmente para os municípios brasileiros, porque alguns ainda não estavam conversando com os outros parceiros e nem sabiam como É, fazê-lo. Então a não, a gente gente pediu que fez eles aqui, iniciassem. mas eu preciso também aprimorar, entendeu? Porque eu conversei lá na época muito com Coimbra, né? Mas agora eu tenho que ajustar um pouco mais isso. A gente nunca deixou de ficar próximo mais do Cisga e do Algarve, né? Então isso já está mais alinhadinho, a gente já está pegando agora mais um feedback final ali de Joaquim, entendeu? Mas aí Sim, dos demais, se eu posso continuar e me aproximar mais, e se tá ok, vou só repassando sempre para vocês, se tiver alguma alteração, pode ser? isso. Pode ser, perfeito. Então, A beleza. gente até pediu para poder ter assim uma noção, né, de que está acontecendo, para depois também no final isso ir para o Uhum, nosso relatório, para poder claro. apresentar para eles o que está acontecendo. Inclusive, assim, Uhum, a ideia é dar visibilidade, inclusive, para os atores, né? Então, isso. se vocês têm alguma notícia que vocês queiram que a gente replique no nosso site, Legal. a gente pode fazer isso. No plano de trabalho, por exemplo, de cooperação com os municípios que estão trabalhando no combate ao fogo, eles pediram um seminário porque os baldios eles estavam pedindo que tivesse uma visibilidade do trabalho que eles fazem aqui, né, a nível Brasil. E aí a Uhum, gente vai fazer o seminário, foi um pedido deles. Então, se por um legal. acaso vocês também tiverem uma proposta de alguma coisa nesse sentido, a gente tenta conduzir também no mesmo formato para poder Ah, daqui a bom, pouco Gabi, pensar em bom. um material que pode ser compartilhado até, né, de orientação para a população em algum determinado tema, enfim. Então, essas são as propostas que a gente pode participar de alguma forma e também ajudar vocês, tá? Não, beleza. Acho que isso é bem importante para a gente, né? A gente já avançou um pouco, mas, claro, tem que avançar muito mais, né? E querendo ou não, esse período de final do ano também, depois da viagem, né? Foi um período que a gente ficou mais internamente, né? Agora a gente volta Sim, também nossos esforços para esse sim. processo, entendeu? Mas aí daqui para frente só que a gente colocou seminários nas 3 propostas, né, Dani? Uhum, uhum, uhum. Isso, porque eu acho que vai ser onde a gente culmina, mas antes disso, sempre um diagnóstico muito bem estruturado, né? A gente já viu muita coisa lá, mas aquilo foi, acho que, um primeiro passo de várias outras situações que surgiram e que para a gente vai ser importante nesse processo. Aí Sim. faz esse diagnóstico, alinha, né? Verifica uma linha de trabalho, e depois a gente vai conduzindo o restante, encerrando, é claro, né? Naquilo que for possível de aplicar lá aqui lá, vice-versa, Sim. entendeu? Com metodologias e aí essa, né, disseminação do processo. Mas, assim, eu queria mais tempo, né, Fábio? Assim, ó, Uhum. tanto os parceiros pediram se pudesse ser pelo menos para um ano, né? Até final do ano ficou meio pesado, apertado para a gente. Aí não Ficou. sei como é que está isso, se tem essa possibilidade. A gente está pedindo a prorrogação do projeto, né? Mas assim, Aham, até na questão do que for acordado entre os municípios, isso até não influencia muito, porque aí é uma parceria que vocês já conseguem, né, caminhar sós. sim. Então, Uhum, assim, para o projeto a gente realmente precisa apresentar um resultado, e aí novembro é a nossa data limite. Mas se vocês querem, por exemplo, estender, permanecer, a política aqui, por exemplo, a proposta é que tenha uma continuidade. Então, nós não uhum. vamos limitar um tempo de 2, 3 anos. Claro que depende também muito da gestão, tanto daqui quanto de lá. Mas se vocês querem avançar, aí é tranquilo, é com vocês sem nenhum problema. É Ah, só o tá, resultado que a gente legal. vai precisar apresentar para eles, assim, efetivamente aconteceu, o negócio funcionou e funciona. Isso, É aham. isso, tá? Oi, Dani? Não, beleza. Oi, não, o que que acontece, sabe? Quando a gente desenhou os nossos planos de trabalho, a gente pensou muito como a Vanessa comentou, né? Estruturar, fazer um diagnóstico de fato é possível aplicar aqui, até porque como a gente fala em compras públicas, tem todo o problema de legislação, então nem tudo dá para se aproveitar quando a gente fala de parceiros internacionais, né? Mas realmente eu não sei se a gente vai conseguir apresentar algum resultado concreto.
né? A gente vai identificar as ações que a gente pode colocar em prática, mas talvez, como a Vanessa comentou, para a gente apresentar um resultado prático, talvez a gente precisasse de mais tempo para apresentar isso para a equipe do projeto, porque a gente tem que ter o tempo de depurar essa prática, aplicar aqui, ver quais são os seus resultados, e a gente não consegue fazer isso até novembro, né? Mas sabe o que, Dani? Uma coisa que é bacana é que assim, ela já startou agora, ela já começou, e aí o Banco de Boas Práticas, que é uma ferramenta que inclusive foi doada de outro projeto, com a União Europeia, que é universidades, e agora ele migrou para o Inova Juntos, ele vai permanecer ativo e é para se tornar o maior banco de boas práticas. Então, essa ação que vocês vão estar desenvolvendo, ela pode ser registrada lá, e aí a gente coloca o prazo dela como contínua, e aí é como se fosse feita Ótimo. uma entrega, de toda forma foi feito, executada aquela proposta, entendeu? Mas, e esse é um dos temas que a gente vai, inclusive, trabalhar muito na marcha, para poder divulgar para vocês. E lá na frente também a gente vai passar uma outra tarefa, que é vocês encaminhar esse formulário para que vocês registrem as boas práticas que vocês estão executando, e que vocês têm até não precisa ser de agora do Inova Juntos, mas é uma coisa que trouxe um resultado, quer compartilhar? Coloca ali também. Mais à frente, agora que nós vamos dar uma coisa de cada vez, que tem muita coisa para poder ser feita aí nesses meses, nesses 3 primeiros meses agora. Mas também, né, Fábio, pensando assim, só de a gente começar esse processo, de fazer essa aproximação, de fazer um diagnóstico, já é um resultado, fato, entendeu? Porque a gente está saindo aqui do nosso dia a dia e permeando outras parcerias. Então, eu acho que isso, independente de aplicabilidade ou não, já é muito importante. Então, né, como eu falei, né, nem todo resultado ele é por uma ação específica, mas essa eu acho que dá para a gente fazer bastante, viu? É isso, meninas. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. E aí a gente fica aqui à disposição. Provavelmente a R10 também deve fazer algum contato, pedir alguma coisa, ou então dizer, olha, vou encaminhar. Claro que vai, né? A gente também está sempre juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisa também de esclarecer, eu esqueci de colocar isso, pode também sinalizar sem nenhum problema. E Não, vamos que vamos. tranquilo. A Obrigada. gente que agradece, viu? Agradece sempre. E aí, qualquer coisa, por favor, né, Lorena? Você sabe que a equipe aqui é pequena, né? Diferente de algumas prefeituras que são grandes, nós somos assim, você vai ver, sempre eu e a Dani, né? Então, se por acaso, em algum momento a gente, e aí já me desculpe desde já, mas demorar, mas assim, a gente sempre tá aqui lutando para colocar as coisas em dia, e pode cobrar como ela cobrou hoje, né? Você já marcou a reunião? Eu falei, já vamos marcar, entendeu? Eu acho que isso a gente vê sempre com bons olhos a ajuda de vocês, tá? E aqui a gente vai dar seguimento nos 3 convênios, assim, os 3 são muito importantes para a gente. Top. Tá bom? Maravilha. Então tá, Obrigada, gente. A gente fica à beleza. disposição aqui, tá bom? Tá Até bom, um mais. abraço, tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau.